com muito zelo, com muito cuidado, promoveu um amplo debate, abriu realmente esse debate para todos os segmentos que interessavam a mineração. Uma presidência também que deu oportunidade a nós de outros partidos, inclusive no meu caso de partido de oposição, a participarmos desse debate, a estarmos influindo. Então ele percorreu todo o Brasil, se dedicou realmente de corpo e alma. E o Leonardo Quintão, nosso relator, fez um trabalho excepcional de diálogo, e aqui eu quero dar um testemunho como alguém aliado do governo de Minas. O governo de Minas teve em você, Leonardo, realmente um ouvinte atento, e todas as nossas demandas você procurou abarcar aí no seu texto. Então, e o seu trabalho, o seu relatório final é muito superior ao projeto de lei apresentado, infinitamente superior ao projeto de lei apresentado pela Presidência da República. Então, parabéns aí aos dois por esse trabalho. Agora, passada a fase de elogios, agora nós vamos colocar um pouco mais de pimenta nesse tempero. Primeiro, eu queria falar e colocar aqui que a questão das minas de energia durante o governo Dilma tem sido um descalabro completo. O que nós temos assistido, depois o Gabriel vai ter a oportunidade aí de contradizer, mas o que nós temos assistido por parte da presidente Dilma, que é uma especialista na área de energia, trabalhou no Rio Grande do Sul nessa área, depois foi ministra de Minas e Energia, coordenadora do governo como ministra da Casa Civil e presidente da República, é realmente uma sucessão de erros lamentáveis. A gente vê a situação hoje da Petrobras com uma dívida gigantesca, fruto de uma gestão que machucou muito a essa organização. A intervenção dela no setor elétrico foi também danosa, no sentido de colocar algo que, claro, nós todos desejamos, que é baixar a conta de luz, mas através de medidas completamente equivocadas que sacrificaram o setor, as empresas de geração de energia, e que hoje o setor atravessa um colapso. A Eletrobras perdeu uma fortuna de dinheiro, o governo está tendo que aportar recursos, cada vez mais recursos no setor elétrico, e a tendência da conta é voltar ao valor que era antes, mas com uma situação onde as empresas estão em situação realmente bastante lamentável. O setor sucroalcooleiro, que é um setor muito importante, é uma tecnologia que o Brasil conquistou na década de 70, na década de 80, e que nos faz um dos poucos setores de inovação, ou talvez o único, em que nós estamos à frente do mundo. Hoje atravessa uma crise porque, pelo controle artificial do preço da gasolina, o preço do álcool baixou muito e o setor entrou em crise, está sem capacidade de investir. Na área de energia renovável, nós temos poucos investimentos na área de energia renovável. Os investimentos que foram feitos, muitos deles pela iniciativa privada, o governo não acompanhou. Por exemplo, nós temos um parque eólico gigantesco no Nordeste e alguns já se instalando aqui em Minas, e o governo sabia que o parque estava sendo instalado, é lógico, não conseguiu colocar as linhas de transmissão. Então nós temos torres que passam pelo Nordeste, quilômetros e quilômetros de usinas sem a linha de transmissão, porque o governo não fez no momento em que nós atravessamos aí uma crise drástica. Eu acho que o PSDB tem uma mancha muito grande nisso, Fernando Henrique. Nós tivemos o racionamento de energia, mas não podemos fazer um campeonato da mediocridade em termos de energia elétrica. O que assistimos hoje é uma falta de planejamento do governo, uma falta de rumo, desmandos do setor, e o setor perdendo muito com tudo isso. E, da mesma maneira, nós assistimos a esse equívoco na hora em que a presidente tratou da questão da mineração. Primeiro, ela proibiu, e isso apenas oralmente, não há um despacho, não há uma portaria, não há um instrumento legal sequer, mas ela proibiu o DNPM de emitir alvarás durante 2 anos e meio. Com isso, o setor da mineração do Brasil parou simplesmente durante 2 anos e meio, sem um motivo lógico dito. O que se especulava é que estava parada por conta do marco regulatório, e com isso, milhares de alvarás deixaram de ser emitidos, com isso, milhares de pesquisas deixaram de ser feitas, o setor entrou em crise, perdemos postos de trabalho, perdemos arrecadação,
Estima-se aí uma perda do valor de 100 bilhões durante esse período, esses 2 anos e meio, que o presidente não quis que o DNPM emitisse alvarás. E depois, quando mandou o marco do regulatório, a verdade é que o marco é extremamente equivocado, o projeto de lei original enviado pelo presidente da República, com graves erros, embora tenha algumas questões importantes positivas. Nas questões importantes positivas, a gente pode estar aqui salientando a questão da preocupação da criação de um marco institucional do Conselho da Mineração e de transformar o DNPM em uma agência reguladora, como nós temos a agência do setor elétrico, a agência do petróleo para o Brasil. Isso realmente será um avanço. Há um reconhecimento da atividade mineral como atividade de interesse do Estado, mas, por outro lado, nós temos aí várias gritantes no PL, encaminhado pelo presidente. Primeiro, ela quebra essa tradição do modelo em vigor, que é o modelo de título minerário, de concessão de direito de prioridade. O que é isso? Hoje, se privilegia a pesquisa mineral. Então, você tem uma área que ainda é desconhecida e que ainda não é registrada. O que acontece? Um empreendedor privado, ele vai, busca o alvará junto ao DNPM e a partir daí nós temos uma sequência de estágios do DNPM. Primeiro o requerimento de pesquisa, em seguida o alvará, depois o relatório final e só então a concessão de lavra. E é muito difícil a atividade de mineração. Nós nos deparamos aí com casos de sucesso, Vale, empresas gigantescas, mas a maioria dos empreendimentos não dá em nada. Na verdade, a cada 1000 pedidos de pesquisa, apenas um resulta em lavra. Então, na verdade, é uma atividade de alto risco, que ela demanda muito tempo para maturar e que, é lógico, ela envolve uma infinidade de valores muito importantes. O projeto de lei da presidência ela acaba com isso. Ele institui o modelo de concessão, cria como uma espécie de cartório por parte da agência reguladora, do antigo DNPM, em todas as atividades. E com isso, nós vamos deixar de incentivar a pesquisa, de incentivar o empreendedorismo para colocarmos a cunha do Estado. Fora que, ao depararmos com a realidade do DNPM, que é um órgão de pouca estrutura, poucos recursos financeiros, é muito atrasado ainda em termos de tecnologia, apesar da luta de todos os seus funcionários, nesse sentido, nós não teremos aí a condição dessa agência fazer o tanto de licitação que será necessário. Só para as senhoras terem uma ideia, nós temos atualmente mais ou menos 18 mil pedidos de lavras por ano no Brasil. O DNPM tem aí 150 mil processos. Nós teríamos que pensar aí em 18 mil processos de licitação por ano feitos para atender à procura, à demanda. É algo impossível de se pensar hoje, é algo impossível de se pensar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, o projeto de lei encaminhado pela presidência, o mínimo que acontece é realmente a estagnação do setor. Mas mais do que isso, nós podemos perder competitividade, o setor mineral pode entrar em crise. E o projeto, na verdade, encaminhado pelo governo, primeiro tema da mineração, ele envolve realmente valores muito grandes e muito importantes. Nós temos aí proteção ao meio ambiente, nós temos a ideia de soberania nacional, de interesse nacional, e o debate, em temas polêmicos, o debate até onde que vai o público e aonde que vai o privado. Então, por si só um tema realmente bastante controverso. Mas no projeto do governo nós podemos dividi-los em 3 áreas diferentes. Primeiro, a criação da agência. A criação da agência não é um motivo de muita discussão. Na verdade, é um consenso na criação da agência. Ela representará, conforme eu falei anteriormente, um ponto positivo para todo o setor, na medida em que nós tivermos, a partir da existência do DNPM, na agência criada, uma agência forte, com recursos financeiros, com recursos materiais, coisa que o DNPM não tem hoje. Mas é preciso também uma transição do DNPM para a agência, já que as suas atribuições serão maiores e hoje realmente a sua estrutura é muito precária. O outro ponto, que embora
naturalmente as mineradoras não sejam favoráveis, mas por parte de nós legisladores, por parte dos governantes, é um consenso, e eu creio que os senhores também que atuam na área, com relação a ser feito. A verdade é que as mineradoras, elas pagam muito pouco pelo minério que elas tiram da nossa terra. A contribuição delas, em geral, nos municípios é muito pequena, a contribuição do Estado é pequena e a contribuição a título de imposto é pequena também. Então, é necessário realmente nós majorarmos os valores da CEFEM. Hoje, inclusive, há uma controvérsia muito grande. Antes, o modelo anterior ao vigente, inclusive hoje, ele previa um imposto único. Na época, existia um imposto único. Com a CEFEM, há algumas dúvidas, algumas lacunas em relação à tributação. Inclusive, a Vale, por exemplo, tem um contencioso grande com Minas Gerais e com a União no que se refere ao transporte e no que se refere à pelotização do minério. Então, a gente aí, há uma discussão, inclusive há valores em que ela deve ao Estado e não reconhece essa dívida, e que agora está sendo, inclusive, objeto de acordo. Esse é um outro ponto. O outro ponto, que é realmente um ponto polêmico, e aí, mais uma vez, eu saldo o trabalho do Leonardo e do Gabriel, é com relação à legislação propriamente dita. E o projeto que o Leonardo vai apresentar, pelos motivos que eu falei, ele é muito melhor do que o projeto elaborado pela Presidente da República, no constante, primeiro, essa questão da concessão, mas também em vários temas onde o projeto não é claro. Por exemplo, na questão da cobrança, apesar da CEFEM, o governo institui também outras taxas. E essas taxas vão onerar o setor, e a gente não sabe se essas taxas realmente vão chegar ao destinatário final, aos municípios, enfim, às comunidades atingidas pela atividade mineral. Nós temos hoje, nós tivemos a oportunidade de aprovar esse projeto no ano passado, fizemos um movimento muito grande, mas não foi possível, e eu discordo do Gabriel no sentido de que a gente vai aprovar esse ano. Eu acho que a gente, conhecendo a realidade do Congresso, no ano eleitoral, numa matéria polêmica como essa, no momento em que o Congresso, a maioria dos membros, inclusive da comissão, está francamente em posição oposta à presidência da República, eu sou muito cético, aliás, eu não acredito nada que esse projeto vai ser aprovado esse ano. Só para vocês estimarem as perdas para Minas Gerais, se a CEFEM tivesse sido aprovada no ano passado, a majoração da CEFEM, o Estado teria arrecadado, e aí o Estado, eu falo também os municípios mineradores, os senhores sabem da importância desse recurso para os municípios mineradores, para o nosso Estado, nós arrecadamos 1,2 bilhões mais ou menos, teremos arrecadado pelo menos 3 vezes mais. Então a gente está falando aí numa perda para o Estado de 2,5 bi. Se a gente colocar mais esse ano, serão 5 bilhões. Então, a cada ano, essa perda ela vai aumentando de maneira grande, o Estado vai deixando de receber. É uma situação absurda também, as empresas terem um lucro estratosférico, a gente está vendo aí o balanço das empresas realmente com um ganho muito alto, e elas deixando muito pouco daqueles que tiram de nosso Estado. Então, e aí eu acho que eu não tenho a concordância do Leonardo, mas nós poderíamos ter dividido também esse projeto em 3. Temos trabalhado agora na agência, que é um ponto de consenso, já preparar a transição do DNPM para o modelo de agência. Poderíamos ter aprovado a CEFEM também, que não haveria grandes pontos nesse sentido, e deixarmos a legislação, que é um debate mais complicado, para o transcorrer desses próximos meses. Mas, na verdade, no momento em que o Congresso Nacional, e aí mesmo tendo a posição de cobrança, eu me incluo enquanto eles não resolvem essa questão, nós estamos fazendo um favor às grandes mineradoras em detrimento da nossa população. Infelizmente, essa é a realidade. E eu queria, nesse momento, dizer para vocês que é importante a ação do Ministério Público acompanhando o nosso trabalho, cobrando mais resultados da nossa comissão, mas também do Congresso Nacional, e participando desse debate. Esse é um debate fundamental, e aqui nós estamos membros do Ministério Público, todos os estados, é fundamental para todos nós. O Espírito Santo tem também uma atividade minerária importante lá, por exemplo, na área do granito. Os outros estados também têm esse tipo de atividade.
São Paulo tem muitas empresas que atuam na parte de transformação, então é realmente fundamental a presença do Ministério Público, a cobrança do Ministério Público e o acompanhamento deles. Vocês são muitos promotores, promotoras que lidam diretamente com municípios mineradores e sabem do tanto de progresso que nós poderíamos ter, de tantos projetos sociais que poderiam ser apoiados, da melhoria da qualidade de vida nessas comunidades, se nós tivéssemos uma responsabilidade ou uma parceria maior por parte do setor mineral. Quero aqui agradecer, né, a presença aqui e a oportunidade de estar falando para todos vocês, agradecer a doutora Norma, parabenizá-la pela porta, uma cerimônia muito bonita que nós tivemos presentes anteontem. Estou aqui vendo amigos como o doutor João Medeiros, enfim, Toné, e agradeço muito a todos vocês e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, deputado Rodrigo de Castro. O deputado demonstrou a complexidade do projeto, pontuou algumas divergências em torno das discussões para a aprovação desse projeto e apresentou sugestões e ideias para o seu aperfeiçoamento. Agradeço as palavras gentis, generosas e manifestadas a meu favor, mas eu quero dizer que eu fui um dos muitos liderados e comandados pela doutora Norma Angélica nessa campanha contra a PEC 37. A CONAMP tem consciência, todos os presidentes, da importância